até alcança o Dr. Merz. Eu tive a oportunidade de visitar o Porto de Barcelona, até na companhia de Santiago Bassol, não sei se é uma pessoa do seu conhecimento, acho que tem um papel importante nessa construção, e o Porto de Barcelona avançou para o mar, talvez em um espaço territorial maior do que o que deixou em terra para a cidade. O rio Llobregat, que é um rio importante na história catalã, teve o seu curso desviado para que por ele passasse uma ferrovia. E isto fez duas coisas centrais para viabilizar a economia daquele porto. E ao mesmo tempo eu faço aqui duas perguntas. Uma eu vou dirigir primeiro ao Matheus está me chamando de Marcos, desculpa. E em seguida estendi aí para o professor S. Ao Matheus é o seguinte, nós temos um porto de Salvador que em tese é visto como ao mesmo tempo uma oportunidade para o desenvolvimento da cidade, mas é um porto que não tem acessibilidade ferroviária e, olhando assim, numa primeira visão, com enorme dificuldade para que isso venha a ocorrer. E um porto sem ferrovia é um porto questionável para tal fim. Segundo, o porto convive também com uma série de compartilhamento do seu espaço com atividades que não são adequadas nem deveriam estar ali. Eu me lembro, por exemplo, que o mercado de carne de Barcelona foi retirado de onde era um mercado histórico. Aqui a pretensão é tornar permanente e definitiva para todo sempre a Feira de São Joaquim incrustada ali no Porto de Salvador. E tem mais outros equipamentos aí, etc. Então a primeira pergunta que eu lhe faço é: como poderia o Porto de Salvador responder a este desafio e poder contribuir para o desenvolvimento da cidade quando ele já está, de certa forma, aparentemente condenado ao não crescimento? Segundo, a sua expansão para o mar, e aí depois gostaria que o Dr. Manuel S. falasse, como foi a construção de uma solução para que os entes que regulam a questão ambiental compartilhassem dessa estratégia e aceitassem desviar o curso do Llobregat e expandir para um outro porto, que me parece um desafio extraordinário, mas que aqui nós temos visto dificuldade de fazer coisas muito mais simples e estamos tendo tido impedimentos muito objetivos com isso. Então eu gostaria primeiro que eu... primeiro agradecer por colocar o porto na mesa, porque realmente eu acho que eu lamento que o cidadão da região metropolitana de Salvador não tenha a real dimensão e noção da importância dos portos para o desenvolvimento da própria região. Eu acho que nós somos cidadãos portuários. O professor Sérgio comentou sobre o Vale do Silício. O Vale do Silício não seria o que fosse sem o porto de Oakland ali perto. Barcelona acho que não seria o que é sem as trocas comerciais e o porto que ela tem. Então eu acho que o Porto de Salvador ele foi relegado ao segundo plano e nós não abraçamos a causa. Faço esse apelo porque eu, como portuário, a gente vê nos jornais a defesa de se tirar o porto dali. Né? O trem ele chegava. Eu cheguei a ver os trilhos chegando no porto. E você tem aquele ramal ferroviário que chega ali na calçada. E dali você chegava no terminal de contêineres. Isso tudo foi pensado, mas nós destruímos. Tal qual se pensa em VLT hoje, você tinha um bonde, e já não tem mais. Então, como solucionar isso? Eu acho que hoje o porto ele passou já por uma transformação que ele é um porto de contêineres. Uma carga limpa, uma carga que não agride ambientalmente e vai ser carregada em caminhões. Com essa via expressa, e aí esse porto ele vai bater naquele limite de crescimento de mais ou menos 600 mil teus ano. Para crescer mais, eu acho que o porto ele tem que avançar na Baía de Todos os Santos. Você tem o Porto de Aratu. Você tem outras regiões, a gente tem uma Baía imensa, são 16 municípios. Então acho que a gente tem condições de pensar 20, 30 anos na frente em outra localização. E o Porto de Salvador se manter ali, da forma como está, ainda há espaço para crescer, porque eu falei em 600 mil, mas hoje a gente movimenta 250, 280 mil, dá para duplicar facilmente, sem agredir a cidade, e você transformar o Porto de Aratu, aquele complexo todo que você tem da Alquímica, Ford, Moinho de As Branco, Porto de Aratu, se pensar aquilo de uma forma ampla e generalizada, como um ambiente portuário. Se você perguntar hoje a um cidadão de Candeias, ele não sabe que ele é um cidadão portuário, mas o porto fica no município de Candeias.
Então é uma situação que a gente precisa entender melhor a vitalidade que o Porto dá para o desenvolvimento regional. Então acho que é uma questão de você, respondendo, né, a sua pergunta sobre o Porto Salvador, acho que ele se limita, tem muito a crescer, mas ele se limita ali, e a gente tem que criar um outro ambiente portuário para poder ser compatível com o crescimento da região. Outro problema complicado, que es esa briga entre os investimentos e o medio ambiente. O Ministerio de Fomento e os chita ecologistas que impiden no sei qué. Eu acho que, por ejemplo, do Porto de Barcelona, que hemos tenido aquelas slides do convenio de verdad, uma mostra de que non ten por que ser enemigos. Que si ingeniero burro e chita burro son enemigos sempre. Os ingenieros normal e ambientalista normal son enemigos, son colaboradores. Porque o Porto de Barcelona foi feito, como se falou ben, ampliando sobre un desvío dun río. Un río que alimenta, o subvalvio alimenta o principal cazador de aguas da cidade de Barcelona. E ese desvío estragaba as praias completas do sur do Porto, son praias moi importantes da cidade. Esa briga, você non podía parar esa briga, é imposible. Até o final o problema era o contrario, dizer, se eu desvío o río, posso hacer un traballo de río que as aguas desborden, que as aguas sobrantes, cando enchentes forte, desborden o río, alimenten enormes zonas de almacenamiento de agua, de lagoas, que elas van mellorar a implantación de abaixo do subvalvio. Entón, resulta que ese desvío de río que o Porto precisa é a mellor condición para conseguir máis agua limpa, non sei que. Convertir o proxecto de medio, as condicións de medio ambiente en condicións de proxecto. E virou moito mellor, ficaron todos contentes. A chita máis redundante, que ten que calar no proxecto, non sei como. Mas o medio ambiente foi o mellor xeito de proxectos ben feitos. Porque o peor que acontece nos proxectos é que cualquier organismo faz un proxecto. Depois va aquela porra do estudo de impacto ambiental. Que é iso? Que é iso? Miles de centos de páginas que acaban, no final acaba falando